Bom dia para todos. Continuamos em Itaobim, Pousada das Araras, onde pernoitamos de 2 para 3 de novembro de 2023. Retomando a nossa viagem em direção agora para o próximo pernoite em Jequié, na Bahia. Portanto, estamos nas Minas Gerais ainda, a cerca de 120 quilômetros da divisa. E aqui, como disse, é o entorno do perímetro urbano de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, nas Minas Gerais. Vou manobrar aqui como sempre faço para que a GoPro capture algumas imagens aqui da minha casa, entre aspas, aqui em Itaobim. Durante muitos anos, ela mesma, Pousada das Araras, as margens aqui da BR-116, a Rio Bahia, rodovia Santos Dumont. Vou manobrar aqui, pessoal, para que, como disse, a GoPro capture as imagens aqui de um ângulo mais amplo. Aqui é um outro hotel. Obviamente manobrar com cuidado. Então, se eu seguisse nessa direção aqui, é a direção do Governador Valadares. E obviamente que eu seguirei aqui em direção à divisa, direção norte. Eila, Pousada das Araras, um local muito bom, seguro, espaçoso. Tô precisando de uma pintura aqui, essas araras aqui nessa parte aqui enfim, do painel, uma espécie de um painel, né? Tá precisando reavivar as cores. É isso aí, pessoal. Pousada das Araras, nas Minas Gerais, Itaobim. Só para pegar o ângulo aqui. Então é isso, pessoal. Acabamos de sair da Pousada das Araras. Estamos no perímetro urbano de Itaobim, nas Minas Gerais. Cidade da Manga. Inclusive a festa anual da manga aconteceu agora recentemente. A recepcionista da Pousada das Araras me disse que esse ano aconteceu no finalzinho de outubro, que sempre é no início de novembro. Mudaram a data. Então é isso, pessoal. Perímetro urbano de Itaobim, nas Minas Gerais. Estamos, obviamente, na BR-116, direção norte, a Rio Bahia. Eu só vou parar aqui para organizar aqui umas coisas que eu fiz isso na pousada, mas acabei deixando aqui umas coisas que eu gosto de deixar ao meu alcance e acabei deixando aqui atrás. Volto já, um momento, por favor. Ok, pessoal, retomando aqui a nossa viagem em direção a Jequié, na Bahia, o pernoite de hoje, de 3 para 4 de novembro de 2023. Sexta-feira, ensolarada. Aqui é o quilômetro 115. Ela mesma, Rio Bahia, saindo do perímetro urbano de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha.
Portanto, estamos a cerca de 115 quilômetros da divisa Minas Gerais com a Bahia. Vamos em frente, que Deus continue nos protegendo como tem feito nessa viagem e em todas as outras. Que Ele continue nos protegendo, nos dando discernimento para conduzir com responsabilidade, com cautela, com prudência, com paciência, como sempre faço. Daqui de Itaobim para Jequié, cerca de 380 quilômetros, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Um trecho dentro da média diária, né, das minhas viagens. De forma que, como agora são 7h15, eu deveria estar no hotel em Jequié por volta das 13h30, 14 horas. Como sempre faço, chegando cedo para me reorganizar e descansar, obviamente, né? Uma viagem longa, quase 20 dias, a gente na estrada, claro que é prazeroso, mas temos que descansar, né? Claro. E amanhã, dia 4, sábado, sairemos de Jequié e em direção ao último trecho, né, dessa viagem, obviamente, Jequié-Aracaju. E daí uns 550, 560 quilômetros, talvez. Eu sempre comento 550, mas é um pouquinho mais. E de forma que final da tarde, 16 horas, por aí, chegaremos em Aracaju. Sem pressa, tranquilo. De Jequié para Aracaju, como sempre faço, né, me manterei na BR-116, a Rio Bahia, até Feira de Santana. No perímetro urbano, chegando em Feira de Santana, acessaremos o anel viário e em seguida um trecho da BR-324, como se fôssemos para Salvador, a capital. Mas do perímetro urbano de Feira de Santana, após uns 15 quilômetros talvez, em média, eu acho que 16 quilômetros, aí nós acessaremos a BR-101, direção norte, direção Alagoinhas e depois, obviamente, a divisa e Aracaju. Todas as vezes que eu passo nesse trecho aqui entre Itaobim e a divisa, eu lembro de uma viagem que eu fiz, acredito que em 2012. Não, desculpem, foi 2016. Eu saí daqui 4h30 da manhã. Por quê? Porque eu queria ir direto para Aracaju. Algo que eu tenho evitado nos últimos anos. De 6 anos para cá eu não faço mais isso. Eu divido aí o percurso pernoitando em Jequié, tanto na ida como na volta, né? Tanto retornando para Aracaju como indo para o sul ou sudeste. Então o que acontece? Saí da pousada das Araras aí, como saí agora às 4h30 da manhã, escuro ainda, eu estava com esse carro. E o que acontece? E aí fui conduzindo, quando chegou aí na divisa, ainda o escuro um pouquinho, aí parei no posto Faisão, em Águas Vermelhas, inclusive vou parar agora, daqui a pouco. Uns 100 e poucos quilômetros aí à frente. E fui abastecer e tal, e conversando com o frentista, todos agasalhados, estava 11 graus. É muito frio.
Mas essa região aqui é quente, pessoal. Ontem eu cheguei aí no início da tarde, 40 graus. 39, 40 no termômetro aqui do carro. Com certeza com a sensação térmica de uns 4 graus a mais. Tanto é que eu faço minhas caminhadas nos finais de tarde. Independente de estar viajando ou não, essas caminhadas são diárias. Eu caminho cerca de 7, 8 quilômetros, 10 quilômetros às vezes. E eu faço essas caminhadas dependendo da região, né? Eu estava em Curitiba semana passada, depois São Paulo, enfim. Aí eu faço 5 horas da tarde e tal. Mas ontem eu tive que fazer mais tarde, porque estava um calor quase insuportável aqui em Itaúbi. Muito calor. E o período chuvoso vai iniciar, né? Estamos hoje 3 de novembro e tá precisando de chuva. A Rio Bahia aqui nessa região de Minas, né? Cortando aqui o Vale do Jequitinhonha, onde estamos, né? Acabamos de sair, como eu disse, de Itaúbi, uma região muito bonita, mas a rodovia é muito sinuosa, com aclives, obviamente, e declives moderados, mas é muito sinuosa a rodovia. E nós estamos na Rio Bahia, né? Esse fluxo aí tranquilo é pontual. Isso aqui é rota de caminhões, é rota de transporte de cargas. Então tem que ter paciência, dirigir com responsabilidade, né? Enfim, porque são poucos os locais nos quais é possível ultrapassar com segurança. E ultrapassagem, claro que não pode acontecer sem condição de segurança, né? Observem aí à frente e confirmem, né? As imagens confirmam o que eu estou afirmando, né? Mas é muito bonito o local, a região, muito bonito. Mas não é raro você ter que ficar 20 minutos atrás de um caminhão, é isso mesmo. Pista simples, poucas faixas adicionais, poucos locais onde existe a faixa adicional, de forma que você tem que dirigir com paciência. De forma proposital, eu estou mantendo a gravação aqui alguns minutos aqui atrás desse caminhão, já eu acho que é uns 10 minutos ou mais, né? Vale a pena demais a gente capturar as imagens, né? Falando em faixa adicional, nesse ponto aqui nós temos um aqui no quilômetro 105 norte.
esses paredões rochosos são muito bonitos, né? Típicos aqui esse trecho entre Itaobim, que ficou para trás, e a divisa Minas Gerais com Bahia. Ela mesma, estamos na Rio Bahia, BR-116, a rodovia Santos Dumont. Aqui é o quilômetro 99 norte. Portanto, estamos aí a um pouco menos de 100 quilômetros da divisa com a Bahia. Aqui à frente, pelo que recordo, tem Cachoeira do Pajeú. Acredito que tem o acesso também para Pedra Azul. E outra localidade que me foge o nome agora, eu acho que é Hélio Coutinho. Vocês perceberam ali, né? Rodovia é rodovia, você tem que dirigir com muita atenção, né? É a direção defensiva, né? A gente tem que prever, né? Possíveis anormalidades, né? Praticadas por outros motoristas, né? Naquele caso, no sentido contrário, né? Isso faz parte. Todo momento a gente se depara com situações de imprudência e tal, enfim. E eu não sou perfeito, né, pessoal? Não sou imune a erros. Aqui e acolá pratico as minhas pontuais, digamos assim, imprudências, né? Mas uma coisa é certa, eu dirijo de forma responsável, prudente, eu dirijo de forma defensiva, mas em uma viagem longa como essa e outras dezenas que eu já realizei na minha vida, a gente aqui e acolá comete os nossos erros. Mas são erros, digamos assim, que são erros, mas não se comparam ao que ontem eu gravei um ônibus ultrapassando numa condição de absoluta irresponsabilidade numa ponte estreita e tal. E uma situação que envolve risco é uma situação como essa. Esse caminhão estava quase no final da terceira faixa, quase no final da faixa auxiliar, e ele foi saindo tal, devagarinho, e a gente tem que estar atento. E outra coisa que é uma situação que envolve muito risco é o seguinte: isso acontece demais. A rodovia, pista simples como essa, tem a terceira faixa, vai um caminhão ou mais de um. Só que o que acontece? Ele está na faixa auxiliar e você está conduzindo como eu estou aqui agora. Só que às vezes tem uma imperfeição na terceira faixa, ou a proximidade com um paredão de pedras, ou uma canaleta de águas pluviais, e o motorista do caminhão, da carreta, enfim, do veículo grande, né, terceira faixa, ele abre um pouco, porque senão ele vai causar um acidente com ele mesmo, né? Seja um buraco, seja uma árvore, seja uma canaleta, aí você está na sua faixa normal. Aí você é obrigado, entre aspas, a cometer uma pontual e rapidíssima imprudência, porque você vai ultrapassá-lo entrando um pouco na faixa ao contrário, né? Então é isso, pessoal, tem que ter muita prudência, muita responsabilidade. Pessoal, aqui é outro ponto de erosão, é aqui na Rio Bahia, entre Governador Valadares e a divisa. Até Itaobim são 3 pontos de erosão, mas eu não estava lembrado desse outro aqui, é um quarto, né? Então observem aí que é uma erosão que
que insere um risco potencial, né? As outras são similares, mas a primeira, pelo que recordo, é a pior. Ou seja, das 4 erosões na Rio Bahia, BR-116, de Governador Valadares até a divisa, sentido norte, ou no outro sentido, obviamente, são 4 erosões. Uma, ou pelo menos, ou 2 são as piores, são as mais perigosas. Uma com certeza, eu acho que a primeira, no sentido Governador Valadares, é Itaobim. Aqui nós já passamos de Itaobim, mas essa é a 4ª, né? Então, percebemos ali obras, mas as obras não acontecem de um dia para outro, né, pessoal? Olá para todos, estamos na BR-116 em Minas Gerais, entre Itaobim e a divisa com a Bahia, ela mesma, a Rio Bahia, rodovia Santos Dumont. Hoje é 3 de novembro de 2023, uma sexta-feira ensolarada, aqui saindo do Vale do Jequitinhonha. Mais à frente aí, Cachoeira do Pajeú, o acesso para Pedra Azul, e mais à frente, cerca de 90 quilômetros, a divisa, saindo das Minas Gerais e acessando a Bahia, ambas imensas. Exatamente, estamos no quilômetro 89 norte. Rio Bahia sem caminhões, não é a Rio Bahia. Embora o fluxo hoje está muito tranquilo, surpreendentemente tranquilo. Região muito bonita aqui. As montanhas típicas das Minas Gerais. O pernoite de hoje previsto, planejado, Jequié, a um pouco mais de 350 quilômetros daqui de onde estamos. E estamos retornando de mais uma viagem de várias que eu já realizei. Nós fomos até Curitiba, capital paranaense, e portanto estamos há quase 20 dias viajando. Para ser mais preciso, 17 dias. A viagem foi dividida, como sempre, né, no planejamento, em etapas. A etapa 1, Aracaju, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A partir de Ribeirão Preto, para realizar a etapa 2, eu fui até Itatiba, no entorno ali de Campinas, Valinhos, Jarinu. Ponto de apoio lá, pernoitei 2 dias, né? 2 noites. Em seguida, iniciei a etapa 2 com destino a Curitiba, né? Saindo de Itatiba, o hotel fica às margens da rodovia Dom Pedro I, a SP-65, acessei
o perímetro urbano da cidade de Itatiba, depois em direção ao complexo viário de São Paulo, né? Acessei um trecho da, acho que SP 360, que liga Itatiba a Louveira, Jundiaí. Acessei a rodoviária Anguera, depois a Bandeirantes, um trecho, e finalmente o Rodonel. O Rodonel, que é SP21, o Rodonel Mário Covas. E em seguida, lá na saída 30 do Rodonel, acessei a Regis Bittencourt, a famosa rodovia Regis Bittencourt, que liga as capitais, São Paulo e a Curitiba, a BR-116. Entre São Paulo e Curitiba, a distância média, né, depende do ponto que você considere, são cerca de 400 quilômetros. Ok, chegando em Curitiba, fiquei 2 dias por lá, dois pernoites, e o planejamento consolidado, fechado da etapa 2, conforme venho mencionando, foi realizado. Mas tinha uma etapa 3, existia uma etapa 3 em avaliação, em análise. E cheguei a, digamos assim, a iniciá-la. Qual era? Inicialmente, depois do primeiro pernoite em Curitiba, eu queria conhecer, até pela proximidade, 100 e poucos quilômetros, eu queria conhecer Ponta Grossa. Não exatamente a cidade, mas o entorno, né? Conhecer a BR-277, um trecho, né? Pelo que recordo, a BR-277 liga Curitiba a Foz do Iguaçu, passando por Cascavel. Desculpem. E fiz. Saí de Curitiba depois do café da manhã, acessei o contorno leste, depois acessei a BR-376, perímetro ali, o entorno de São José dos Pinhais, e acessei a BR-277, que direção Ponta Grossa. Quando eu estava já no entorno de Campo Largo, enfim, rodei uns 30, 40 quilômetros a partir da região metropolitana de Curitiba. O tempo fechou literalmente. Fechou por 2 razões: chuva, neblina, típica do Paraná, e um acidente, pelo visto, de grandes proporções, porque parou literalmente a rodovia. Por sorte, graças a Deus, mais um presente que ele me dá, entre muitos ao longo de décadas. Estávamos a 200 metros, 300 metros de um retorno. Aí eu abortei a viagem a Ponta Grossa. Observem aqui uma condição de risco. Os veículos não estão exatamente na terceira faixa. E a gente ultrapassa com cuidado, obviamente, mas a gente come, entre aspas, um pouquinho da faixa divisória de pistas. Pessoal, aí retornei. Responsabilidade fala mais alto. E aí fiquei avaliando e acompanhando aí as condições meteorológicas, porque eu queria no outro dia realizar realmente a etapa 3, que era ir até Pato Branco, no sudoeste do Paraná, e ficar por ali uns 2 dias conhecendo ali o entorno, Pato Branco, Francisco Beltrão, 2 vizinhos. E foi exatamente nessa região que os temporais se intensificaram nesse final de semana passado, e inclusive em Ponta Grossa tinha acontecido aí temporais com granizo, estragos e tal, de forma que eu abortei a terceira etapa, tá, pessoal? Ficou para uma outra oportunidade, que não faltarão oportunidade, Deus com certeza me concederá a possibilidade de ir realmente conhecer essa região que eu sempre tive vontade de conhecer. No Paraná eu conheço poucos locais, conheço Cascavel e o entorno, conheço Cascavel, Maringá, Paranavaí, Toledo um pouco, e fui até
Marechal Rondon, é isso, uma outra viagem. Mas enfim, a etapa 3 foi cancelada em função dessas condições climáticas largamente divulgadas aí na imprensa nos últimos dias de outubro, e acredito que agora estamos dia 3 de novembro, eu não tenho acompanhado as últimas notícias, mas acredito que ainda chove lá no Paraná, nessa região sudoeste e também no norte do Paraná, né? Ponta Grossa fica, eu não conheço, claro, mas eu sei que ela fica na região chamada de Campos Gerais. Com certeza uma região muito bonita, e eu voltarei lá um dia. Concluindo, na tentativa de conhecer o entorno de Ponta Grossa, eu somente tive a oportunidade de acessar uns 30 a 40 quilômetros, porque logo após Campo Largo, na BR-277, que estava em direção a Ponta Grossa, eu retornei em função das chuvas e de um acidente que faz parte, mas deixa a gente inquieto, né? A responsabilidade em primeiro lugar, né? Pessoal, aqui é o quilômetro 75 da BR-116, ela mesma, a Rio Bahia. Feito esse relato, eu vou interromper temporariamente aqui a gravação e retornarei em seguida, ok, pessoal? Como usualmente faço. Até mais.